A convidada de hoje é uma jornalista brasileira que atuou em diversas áreas do jornalismo, cobrindo temas políticos, econômicos, esportivos e sociais. E a convidada do Papo de Arquibancada de hoje é a Janaína Castilho. Está começando mais um Papo de Arquibancada aqui na TV Uninter, o canal do conhecimento. E hoje, para conversar com a nossa querida e ilustre Janaína Castilho, está aqui ao meu lado Matheus Fabro. Matheus. Bom, mais uma vez um prazer estar participando desse programa junto com o Gabriel. E hoje, né, uma honra estar entrevistando a Janaína, uma grande inspiração, acho que para nós, né, aqui do jornalismo paranaense, digamos assim. E, bom, vamos conversar, né, Janaína? Vou começar perguntando para você, pedindo para você falar como que foi o seu início de carreira no jornalismo, como você se interessou por fazer o jornalismo. E também é uma área que é predominante, que tem a predominância dos homens, né, uma predominância masculina. Queria que você falasse pra gente quais foram os desafios, o que você enfrentou, como você lidou no começo. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Eu sempre gostei muito de jornalismo, de TV. Eu, desde criança, né, era uma ficcionada ali em assistir vários programas e sempre tive essa ideia de um dia trabalhar na TV. Então, para mim, assim, mesmo eu não tendo conhecimento do que era exatamente o jornalismo, onde eu podia atuar, quando eu era criança mesmo, eu ficava brincando ali com uma escova de cabelo na mão, fingindo que era um microfone, tentava imitar os repórteres, os apresentadores. Então eu tinha essa inspiração, né, ali de uma maneira ingênua, mas muito verdadeira, de que eu queria viver aquela experiência. Então aí quando eu decidi fazer jornalismo esportivo, foi justamente porque era uma área, né, específica, mais leve, que me permitia ser mais criativa, mais espontânea. Na época, quando eu fiz jornalismo, o jornalismo ainda estava se movendo, né, para ser algo um pouco mais dinâmico, né, sair da bancada, fazer aquela movimentação, sem ser aquele repórter, né, enquadradinho, fechadinho. E o esporte, ele já estava à frente nisso. Então, tudo me levava a tentar viver o esporte justamente porque ele permitia isso. E além também do esporte na minha cabeça ser algo que inspirava as pessoas a ter uma transformação social, a viver algo diferente. Mesmo que um atleta não vá ali se tornar um atleta profissional, ele vai ter no esporte um caminho para poder ser um bom profissional, para poder mudar a vida da família, para saber que os desafios, o processo é muito difícil, mas que você consegue superar com o teu esforço, com a tua dedicação, como um atleta faz, né? Muitas vezes a gente vê só o glamour ali, a conquista, o título, o troféu, mas não vê tudo que ele passou para poder chegar ali. E é assim com qualquer profissão. Então, o esporte sempre me encantou bastante, acabei sendo conduzida a trabalhar com o jornalismo esportivo. Mas fiz jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou de Curitiba mesmo, mas passei 4 anos lá estudando, voltei para Curitiba e comecei a trabalhar na geral, porque assim, ainda não tinha experiência, então era o que aparecia, né? Sim. Fui procurar emprego e procurei em TV primeiro, porque era o meu objetivo trabalhar com TV, e consegui trabalhar na RIC TV, que é afiliada da Record, durante um ano ali na geral, cobrindo de tudo, né? Economia, política, cotidiano, tudo que aparecia, eu estava lá e cobria. Só que eles não tinham um repórter específico para o esporte. E às vezes eles cobriam alguns jogos de futebol, né? Por uma questão de critério jornalístico ali, de poder veicular o que estava acontecendo de importante na cidade no esporte. E aí eu sempre pedia que quando eu tivesse, né, jogo de futebol me colocassem, porque eu queria, né, também fazer esse tipo de reportagem. Então eu era escalada para fazer jogo quando tinha. E assim foi, até que abriu durante um período lá um programa esportivo e aí eu consegui trabalhar nesse programa durante um ano ali praticamente também, enquanto o programa esteve no ar, e aí eu pude viver mais intensamente o esporte, né, todos os dias, pude, né, só cobrir treinos, também a gente cobria muito a ginástica aqui em Curitiba, que na época tinha a seleção brasileira que treinava aqui. Então foi um período bem legal, assim, foi um intensivão, né, de poder estar imerso ali realmente naquilo que eu tinha pretensão de trabalhar e precisava viver realmente para ver se era aquilo que eu queria seguir ali por boa parte da minha carreira. E aí trabalhei ali até o programa
sair do ar, era um programa terceirizado, e aí, por várias questões burocráticas, acabou que ele saiu em 2006, no final de 2006, e aí eu entrei na RPC no ano seguinte. Mas teve um período ali de 1 mês e pouco, 2 meses, que eu estava, né, fora do mercado de trabalho, que, claro, tive muitas dificuldades para buscar trabalho na área que eu queria. Então, eu fui nas rádios, eu fui nas TVs, né, levando ali o meu CD com as matérias que eu já tinha feito, né, para as pessoas avaliarem se eu, né, poderia conseguir uma vaga. E entre os lugares que eu fui numa rádio, que na rádio ainda a mulher tinha um pouco menos de entrada, né? Era um veículo muito com a voz masculina. Ainda mas já está mudando bastante. E na TV as mulheres já estavam, né, tateando o terreno. Claro que era um início ali, acho que hoje mudou bastante, já estamos com um caminho bem pavimentado, mas tinha mais facilidade de você conseguir um trabalho na TV. E aí na rádio, uma das rádios me chamou para conversar e tal, e eu tinha deixado bem claro que eu queria essa vaga no esporte, né, para trabalhar com o jornalismo esportivo, nos jogos, enfim. E aí, no final da conversa, é claro que não tinha vaga para o esporte, mas tinha uma vaga para geral. Aí eu falei, poxa, eu achei que era para o esporte, né, porque eu tinha deixado claro que era para o esporte, então, né, eu já queria meio que selecionar ali para direcionar o que eu ia fazer, para não ficar fazendo algo que, na verdade, não era para onde eu queria ser conduzida, né. E aí eu falei, poxa, na geral eu não tenho interesse, eu queria realmente uma vaga para o esporte. E aí eles me relataram que eles não contratavam mulher para o esporte. Daí ali eu senti um pouco de resistência e fiquei até um pouco impactada com a maneira, né, como foi colocado. E eu sou uma pessoa que, assim, quando você diz que não dá, aí sim que eu vou atrás daquilo, entendeu? Então eu falei, não, a partir de agora, se eu não conseguir uma vaga em Curitiba, eu vou para outra cidade, enfim. E hoje, claro, essa rádio, depois disso, já contratou mulher, enfim, teve que também se adaptar às mudanças que aconteceram, mas realmente era, na minha visão, um preconceito, né, que teve que ser rompido aí por muitas mulheres que vieram para o mercado de trabalho e abraçaram essa mudança, né, porque realmente foi bem complicado esse início. Mas eu consegui a vaga na RPC, porque tinha um programa na época ali, quando eu entrei, chamado Rumo ao PAN, que era um programa temporário que ia falar sobre os atletas que iam para o Pan-Americano em 2007. Eles precisavam de uma repórter para fazer matéria para esse programa durante 3 meses, e aí, como eu já tinha tido um pouco de experiência ali na RIC, eles já me conheciam e tal, me chamaram e eu fiquei 3 meses no programa, e aí depois que terminou o programa, aí fui efetivada para o Globo Esporte. Gostaram do trabalho, enfim, tinha uma vaga ali, porque a Janaína Xavier, que estava já trabalhando lá, acabou indo para o Rio de Janeiro, abriu a vaga dela e eu segui por lá até 2022. Então aí consegui fazer boa parte da minha carreira, né, esportiva, vivendo diversas experiências muito legais. Legal. Janaína, você ficou bastante tempo na frente das câmeras no Globo Esporte, né? Eu queria saber como que foi a aceitação do público no início e você também teve uma conexão muito forte com o público local. Tanto que quem olha para a Janaína hoje bate o olho e fala, ela eu assisti no Globo Esporte. E é uma identificação que o público tem com você. E como que você vê essa importância de um jornalismo esportivo, ele conhecer bem o público que ele está se direcionando, que ele está conversando? É interessante que às vezes até os lugares onde eu vou hoje no mercado, na panificadora, as pessoas falam, eu te vejo todo dia. A pessoa ainda não desconectou, né, que já faz 2 anos que eu não estou mais lá. Mas é muito legal isso, porque você vê um reconhecimento e, claro, eu acho que uma emissora forte que tinha ali uma imagem a zelar, então todo o esporte, né, a nata ali do esporte, tudo que era de mais importante que estava acontecendo na sociedade esportiva, era transmitido ali de uma maneira muito genuína e de uma maneira com muita qualidade. Então, eu vejo isso como positivo porque o meu trabalho tinha uma aceitação. E isso é prazeroso, né? Você vê o que você está fazendo ali, transformar um conteúdo legal, uma história legal em algo que vai ser veiculado na TV de uma maneira que vai atrair a atenção de pessoas de diversas faixas etárias, de diversos nichos ali sociais. Você fala com,
por exemplo, pessoas que gostam de esporte com pessoas que não gostam de esporte, quando você fala de transformação social, né? Uma pessoa que, por exemplo, lutou ali para conseguir um patrocínio, uma vaga numa seleção, você está falando com pessoas que também se envolvem com aquela emoção e com aquele sentimento. Então, transformar isso em notícia é uma vivência super bacana, né? Então, eu poder participar desse processo e ver que as pessoas reconheceram o meu trabalho, principalmente na reportagem, mesmo quando eu me tornei apresentadora, ainda fazia algumas reportagens especiais, que era algo que eu tinha muito prazer em fazer, né? Matérias assim que envolviam atletas, mudança social, atletas olímpicos, enfim, sempre tive esse interesse em poder continuar fazendo na reportagem, né? Sair do estúdio, sair do ar-condicionado ali e viver realmente as coisas onde elas acontecem. E eu acho que a importância é justamente essa, né? Você ser um canal de comunicação para tentar inspirar outras pessoas através de histórias. Esse sempre foi o meu grande mote dentro do jornalismo. Legal. Eu até lembro dessas matérias especiais muito depois de uma Olimpíada, depois de um Pan-Americano, que é sempre quando um atleta ganha uma medalha de ouro, ganha um destaque. E passa a ser reconhecido. E passa a ser reconhecido. E isso é o que fica muito na minha memória da época que a gente acompanhava pela RPC, né? E às vezes as pessoas não veem tudo que vem antes disso, né? E eu acho que é super importante a gente destacar essa trajetória, né? Que as coisas não acontecem no estalar de dedos. Muitas vezes aquele atleta ali, ele não tinha nem dinheiro para passagem do ônibus, ele ia a pé para o treino, ele precisava bater de porta em porta para poder ter um uniforme adequado. Então, é muito legal, assim, você conhecer a história muito além daquilo que você vê ali num flash, numa conquista, né? Porque as pessoas falam, eu não vou lutar para ser um atleta porque é muito difícil. É difícil, mas se você não enfrentar o processo e não buscar aquilo que você quer com dedicação, você não vai saber se você vai chegar lá, né? E se você não chegar também, tudo aquilo ali serviu para a sua vida, de certa forma. Então, a gente, claro, sempre noticiava os atletas paranaenses, valorizando o nosso estado, né, as nossas raízes, mas também trazendo histórias de atletas iniciantes e que são propensos ali a conseguir algo importante na carreira, pela atitude que tem, pelo talento que tem. Então, histórias emocionantes mesmo. Uma das últimas que eu fiz foi com gêmeos de 10 anos de idade, do beisebol, né? Um esporte que não é muito comum aqui no Brasil, não tem muito investimento, muito patrocínio, e eles vão na raça, né? Eles viajam para as competições com rifa, um bazar de roupa, né? Viajam sozinhos, são 2 crianças ali, mas que os pais não têm condições daí de pagar mais uma passagem, e você vê no brilho nos olhos dele e a certeza de que eles vão conseguir, por exemplo, uma vaga numa universidade americana para poder jogar lá. Então, você fala, poxa, o que leva uma família, né, que de muita carência ali financeira, apostar tudo ali nas 2 crianças, não só para mudar de vida, mas justamente para que eles possam viver o sonho deles na maior intensidade. E aí você passa a valorizar mais a sua vida. Você fala, poxa, eu tenho condições de, talvez, né, ir além do que eu poderia e eu não vou, às vezes, por pura procrastinação. Então, isso é exemplo de atleta para mim, sabe? De quem ali faz de tudo e mais um pouco para, até a última gota de suor, tentar levar o seu corpo ao limite. Perfeito. Até um dos exemplos que eu gosto bastante foi dessa última edição das Olimpíadas que a gente teve agora em Paris, como a mídia se comoveu para poder acompanhar os esportes diferentes, né? O público acompanhar os esportes diferentes. Eu particularmente gosto bastante do judô, gosto de acompanhar todo tipo de esporte, mas eu gosto sempre nas Olimpíadas de acompanhar o judô, porque é um esporte que eu gosto, já pratiquei. E os atletas brasileiros tiveram bons desempenhos, não tanto quanto a gente gostaria, queria que tivesse mais medalhas de ouro, mas a gente viu que como uma luta que demora muito tempo até chegar numa Olimpíada, passa por diversos caminhos, e 5 minutos é o que precisa para eles terem um reconhecimento, né? Eu gosto muito do exemplo da Bia Souza, né? A que foi medalhista de ouro. Ninguém conhecia ela.
Ninguém conhecia ela. E agora o pessoal vê lá no outdoor, E agora nos ela tá em todos os aeroportos, né? outdoors, tá fazendo propaganda na TV, então mostra muito disso que você acabou de falar. E às vezes não tinha nem dinheiro ali para poder trazer a família para acompanhar ela em loco na Olimpíada. Exatamente. Então, assim, é uma vida que muda numa fração de segundos. E ela tem que estar ali de corpo e alma naquele instante, porque o esporte, o sucesso é efêmero ali, né? É uma coisa muito passageira e ela tem que estar completamente concentrada, 100% focada naquilo que ela vai fazer, no golpe ali, porque é tudo que ela trabalhou durante 15, 20 anos de carreira em jogo. Exatamente. Então é uma atleta extremamente preparada, né? Não é só o talento, não basta só o talento. Às vezes um atleta que tem menos talento que o outro, ele passa dele justamente porque ele tem outros pré-requisitos que são tão quanto importantes também. É justamente ter toda essa capacidade mental de poder estar preparado ali para aquele instante em que o mundo inteiro está vendo ele e ter feito tudo o que deveria ter feito antes de estar naquele momento super especial. Perfeito. Sim. Eu acho que até igual você e o Gabriel falaram, a importância desse tipo de matéria de reportagem, né? Igual nessa última Olimpíada. Eu acho que o número de, vamos dizer, aceitação, né? De você assistir um esporte menor, foi muito por causa, por exemplo, passava lá no Globo Esporte, saía no Twitter, por exemplo, a história de alguém ali que é no tênis. Qualquer esporte. E todo mundo parava e ia assistir porque saiu a matéria, a história dessa pessoa. Então eu acho que, cara, a importância ainda e acho que a partir das Olimpíadas de 2020 isso começou a realmente acontecer, o pessoal a acompanhar de uma forma mais diferente. E essa eu acho que eu achei essa Olimpíadas a mais legal, assim, porque tipo assim, você via, todo mundo sabia a história da pessoa e todo mundo ia torcer para ela. Você se conecta com ela, né? Sim, e isso acontece muito também por conta do avanço das mídias sociais, dessa era digital, porque no começo, quando eu estava no jornalismo, não tinha, por exemplo, eu estava aqui na frente da câmera, eu falava ali, eu não sabia qual era a reação do público. A gente sabia quando fazia uma pesquisa anual de audiência, perguntando se as pessoas estavam gostando do programa, mas não existia esse feedback instantâneo. Hoje a gente tem um feedback instantâneo. A pessoa te manda no chat ali, se ela concorda ou não com você, o atleta ganhou lá, ele ganha 100 mil seguidores em 2 minutos. É tudo muito rápido, né? E você consegue se comunicar com esse público de maneira imediata, né? Você já vê ali qual é a opinião dele, o negócio viraliza muito rápido e eu acho que para o atleta é importante ele justamente saber lidar com tudo isso, porque vai ser bom, mas também pode ser para o mal, né? Sim. Porque se ele faz algo que não agrada ou ele perde aquilo dentro de uma expectativa social, também ele pode se atingir com aquilo. Então ele tem que estar com a cabeça muito bem preparada para justamente estar blindado, né? Tanto de uma euforia acima do normal, quanto também de acabar se desmotivando com esse excesso de expectativa das pessoas em cima dele. Sim. Até no Twitter, desculpa te cortar, Matheus, Tranquilo. mas até o Twitter é uma rede social que tem muito disso, né? É mais agressivo, né? Sim. É uma balança e ela nunca está equilibrada, né? Uhum. Quando, nas Olimpíadas, por exemplo, um atleta perdia, todo mundo ia lá, Criticava. escrachava o atleta, mas quando ganhava, ia lá pra cima, os holofotes tudo em cima dele. Mas outra coisa que eu reparei também em questão das redes sociais, nas últimas 2, foi a questão do apoio que o Brasil teve nas redes sociais, né, nas mídias sociais. Por mais que os nossos atletas não tenham levado tantas conquistas, tantas medalhas, mas tava todo mundo unido na torcida para que, mesmo que a gente não conseguisse, vamos motivar, vamos torcer para que na próxima eles estejam lá, treinem mais, que consigam de fato chegar ao objetivo. Exatamente. Porque o Brasil, para ele poder, né, chegar num ranking de Olimpíada, numa posição que realmente chame a atenção, porque a gente nunca consegue, né? É preciso vários esforços, não apenas ali do atleta que tem talento. Quanto tempo demorou para uma ginástica ganhar uma medalha de ouro? Para a gente ver uma Rebeca Andrade aí, quanto tempo demorou para a ginástica poder chegar, né, num pódio olímpico? É um trabalho de formiguinha que depende, claro, de investimento, de apoio, de estrutura, e tudo isso não acontece, né, de uma década para outra. Por isso que Estados Unidos, né, China,
esses países eles estão muito à frente da gente. Aí quando a gente vê, por exemplo, as Paralimpíadas, o Brasil ele acaba sendo uma das referências, porque existe muito isso, né, de ter um holofote maior para as Paralimpíadas e os atletas verem no esporte uma oportunidade justamente para se destacar, de mudar a vida da família também, e eles conseguem muito. A gente sempre destaca e ganha muitas medalhas. Então, ainda aqui a gente vive de uma maneira ainda um pouco atrasada em relação aos outros países. Então não é porque a gente não tem talento, porque o atleta não se esforçou o suficiente, né? No futebol feminino é um exemplo. O futebol feminino, ele ainda patina muito porque nós estamos atrás. Por que as jogadoras vão jogar fora do Brasil? Porque aqui a gente não consegue ter um salário digno, não tem comparação com o futebol masculino. Nós não conseguimos muitas vezes viver do esporte, né? Tem ainda muitas escolinhas aí em que as atletas, elas treinam lá e trabalham e estudam fora, quer dizer, elas vivem 3 funções para conseguir manter o sonho vivo. Então não é fácil. Se o funil já é difícil, quando existe um apoio, um incentivo financeiro, quando ele não existe, então ele é ainda mais cruel, né? E no Brasil o futebol feminino evoluiu muito, mas ainda, vamos dizer entre aspas, que não evoluiu nada, né? Parece que está sempre no mesmo lugar. Porque eu acho que ainda existe muita obrigação dos clubes em ter o futebol feminino, né? Às vezes não é uma iniciativa ali, não, vamos ter, porque temos que apoiar, incentivar e desenvolver o futebol feminino. O clube tem porque ele é obrigado a ter, né? Disputar uma competição, a gente viu agora o Paranaense feminino aqui, é algo completamente discrepante e desigual, né? Porque daí Atlético e Curitiba goleiam, né, todas as outras equipes que existem. As menores aqui da cidade. Então, falta ainda, né, um equilíbrio nisso e também eu acho que passa muito pela população brasileira, né, porque a gente sabe que a publicidade, né, o investimento, o patrocinador, ele vai aparecer se tiver apoio social, se tiver interesse social. Se você não vai assistir, por exemplo, o futebol feminino na televisão, se ele não vai dar audiência, o cara não vai colocar o dinheiro dele lá. Então é uma questão que às vezes as pessoas criticam, assim, mas falta também um pouco da população pegar e brigar por isso, sabe? Fazer com que o esporte tenha o crescimento dele. Por mais que, eu não gosto, não sei o quê, mas você apoiar o atleta, apoiar o teu vizinho lá que está lutando para ir para uma competição e não tem dinheiro e comprar a rifa dele, sabe? De ir comprar no mercadinho em que ele é patrocinado, que ajuda ele, você mostrar para fazer a roda girar, né? Fazer o ciclo todo caminhar para que o esporte tenha realmente o olhar que deveria ter. Sim. Perfeito. Você falou até, falando do futebol feminino, entra até naquilo que a gente estava falando do 8 a 80, né, da balança, porque quantas meninas estavam perdendo, no começo das Olimpíadas, né, que foi ruim, tava todo mundo, putz, a seleção feminina nunca vai chegar aos pés da masculina, sei o que, a Marta, o Neymar, e daí depois o Brasil foi ganhando, chegou até a final e daí, tipo assim, tava no 80 já de novo, entendeu? Foi pro 8, de repente tava no 80 e aí perdeu, voltou. Porque o torcedor é passional, né? O torcedor, ele vê resultado, ele não vê o desempenho, ele não vê o esforço ou tudo aquilo que está em jogo ali, né, fora das câmeras. É igual quando o seu time, por exemplo, está jogando e perde. Você vai lá e vai criticar e você vai falar que a culpa é do jogador, do técnico e tal. Mas o problema, às vezes, é muito mais profundo do que simplesmente os personagens que estão ali em campo. O torcedor ele vai pensar justamente no resultado. Se o resultado não foi atingido, o time não vai alcançar o objetivo então, e acabou. Errado. Então, e um atleta profissional, muitas vezes ele vai para uma Olimpíada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ele continua indo até conquistar medalha ou não vai conquistar medalha, mas ele está satisfeito, porque ele viveu aquela experiência e ele alcançou, por exemplo, o limite dele. E o mais importante para o atleta, às vezes não é você colocar uma medalha de ouro no peito, mas é conseguir dar o máximo dele e ter certeza que ele deu o máximo dele para conquistar aquilo, né? A gente tem várias histórias aí de atletas que muitas vezes não conseguiram a medalha de ouro, ou o próprio Vanderlei Cordeiro, né, que tem uma história super marcante, que foi a medalha de bronze, mas que vale muito mais que uma medalha de ouro, né, porque a história dele é gigantesca, né, veio da roça, foi empurrado lá na Olimpíada, enfim, ele virou uma referência de atleta,
pelo espírito mesmo esportivo. E eu acho que isso muitas vezes é deixado de lado, porque o torcedor está pensando no orgulho que ele tem que ter pela camisa dele, e se o time dele não dá o resultado que ele espera, ele guarda a camisa na gaveta, né? Sim. Exatamente. Até é aquela frase que eu gosto, que é: você prefere jogar feio e ganhar ou jogar bonito e perder? E acho que o brasileiro não avalia isso, né? Que é sempre ganhar. Às vezes o time jogou bem, desenvolveu melhor, até falando evoluiu e tal. Da seleção feminina nas Olimpíadas, a gente viu que teve uma crescente muito grande durante o campeonato. Mas chegou na final, às vezes, não era o dia. Elas poderiam ter jogado melhor, jogaram melhor. E você joga contra uma outra seleção. Exatamente. E a outra Essa seleção também se preparou. Também é boa, né? E aí a gente entra naquela questão. Às vezes por uma falta de sorte, uma bola que pegou na trave, ou a goleira defendeu, ou a zagueira tirou em cima da linha, mas elas deram o melhor delas. E eu acho que falta a gente enxergar isso no esporte brasileiro. Exatamente. Quando você enfrenta um outro adversário, eu acho que você tem que pensar no seu e dar o seu melhor ali. Mas do outro lado você também tem uma equipe que investiu, que se preparou, que tem bons jogadores. Ninguém chega ali do nada, né? Então o esporte é coletivo. Você vai medir forças contra outra equipe. Se você perder, não quer dizer que você é ruim. Você, claro, pode ter falhado em algum momento, você pode voltar e trabalhar novamente aquela questão que acabou prejudicando na hora da ação ali do jogo, né? Mas é preciso olhar com um pouco mais de critério, né? E não simplesmente de uma forma tão simplista assim. E claro que para o torcedor o que importa é ele vencer um baita time, enfim, superar e virar notícia, né? E às vezes para o time ali ser organizado dentro de campo, conseguir aplicar tudo aquilo que fez durante a semana no treino, é sim uma conquista. Claro que a gente sabe que na prática o que conta são os pontos ali, sim. Mas ele não vai ganhar todos os jogos, né? Ninguém ganha, nem o campeão brasileiro vai ganhar tudo, né? Um exemplo mesmo é o Bahia, né? O Bahia do Rogério Ceni. Tá em sétimo, ali brigando ele por uma não ganha vaga, do São Paulo, né? Brigando por uma vaga na Libertadores, e a torcida do Bahia, que é a cabeça do Rogério Ceni, de qualquer forma, por uma sequência ruim ali de 3, 4 jogos sem vitória, e tipo, você vê que é uma coisa não, louca, e o futebol, né? É ainda mais complicado porque, além de ser coletivo, ele precisa de um trabalho a longo prazo. Às vezes um treinador vai precisar de 2 temporadas para conseguir alcançar o objetivo. E aqui, principalmente no Brasil, não existe essa paciência, né? Exato. Se o time perde ali 4, 5 jogos seguidos, já que é a cabeça do técnico. Normalmente o clube já faz a troca, traz outro, dá 3, 4 treinadores no mesmo ano, com ideias diferentes. Então aí qual é o critério? Aí muda tudo o time, né? Até os jogadores se adaptarem. Se fala muito de fato novo, quando você faz a troca de treinador, tem uma nova motivação, enfim, às vezes o time reage ali nas rodadas iniciais, mas a longo prazo, esse trabalho dificilmente ele tem uma efetividade se o treinador não chega com todas as peças que ele tem à disposição para adaptar na ideia dele. Porque ele tem um esquema tático, ele tem uma ideia de jogo que é diferente do treinador anterior. Como é que você vai adaptar com um time que estava jogando de outro jeito, né? Exatamente. É algo um pouco bizarro, assim, de entender. Então, nem sempre funciona. Se você não tiver um elenco robusto, que realmente ele tenha opções ali para poder colocar as ideias dele em prática, muitas vezes não dá certo, né? Eu gosto de comparar até muito com o Liverpool do Klopp, né? Quanto tempo ele passou no Liverpool para conseguir ganhar uma Champions? Chegou na final no ano anterior, a que ele ganhou, chegou na final, bateu na trave na final, para daí no outro ano conseguir conquistar a Champions League, e aí ele poder aposentar o boné e falar, agora eu me realizei. E no Liverpool, a diretoria e a torcida tiveram essa visão de que o trabalho estava sendo feito, de que uma hora ou outra ia chegar, ia acontecer. E aqui no Brasil não tem isso. Às vezes o time perde 6, 7 jogos ali, já tem que demitir o técnico, tem que mandar o técnico embora, porque o técnico é ruim. Às vezes ele passa 6, 8 meses no cargo, não consegue aplicar o trabalho, vem outro, acontece a mesma coisa e assim vai. Exatamente. É um ciclo bem ruim, né? E na Europa é diferente, né? Os treinadores geralmente eles passam 5, 10 anos no mesmo clube. Então ele vê a evolução do trabalho porque ele acompanha tudo que está acontecendo, ele tem uma participação no departamento de futebol de uma maneira
mais direta, né, podendo ajudar a trazer até reforços que possam se encaixar nas ideias de jogo dele. O treinador é mais respeitado nesse sentido. Aqui no Brasil, muitas vezes, o treinador ele tem que mudar tudo aquilo que ele pensa, porque ele não tem os jogadores que ele precisa à disposição, e é uma questão de emprego, né? Ou ele mantém o emprego dele, ou tchau, né? Ou vem outro, e tudo bem. Então, os trabalhos acabam sendo cortados muito precocemente. Perfeito. Janaína, eu queria perguntar para você agora sobre a presença feminina mesmo no jornalismo esportivo. Você sente que ela mudou ao longo dos anos, que a mulher está com uma representatividade maior no jornalismo esportivo? E como que você vê o impacto das mulheres nesse meio? Eu acho que mudou bastante em relação a quando eu comecei. Hoje a gente tem, né, narradoras, comentaristas. Hoje eu também sou comentarista, né, na Jovem Pan, uma área diferente, que eu ainda não tinha atuado, porque sempre estava acostumada a mais trazer o conteúdo de uma maneira mais equilibrada, mais informativa ali, né, mais imparcial. Claro que é muito difícil isso, porque as próprias palavras que a gente utiliza, elas trazem uma tendência para aquilo que você está mostrando, mas o comentarista ele tem liberdade para dar a opinião dele e embasar ela, claro, em conhecimento, em informação, e é isso que a gente tenta fazer com muito cuidado, né? Porque respeitando, claro, a opinião de todos, mas mostrando o seu olhar ali. Então, uma experiência diferente que eu estou vivendo, muito legal, e sempre tive essa abertura, né? De quando eu até saí da RPC, abriu essa oportunidade para fazer algo que eu nunca tinha feito antes, porque eles veem essa necessidade, né? Até porque hoje a mulher está muito mais presente, né, no estádio, nos ginásios, e elas querem se conectar com mulheres que pensam da mesma maneira, que têm uma maneira de construir ali o pensamento, né? Então, eu acho que você tem que ter, obviamente, um equilíbrio nisso. Ainda não é, assim, equilibrado em relação à participação masculina e a valorização que existe ainda do homem no esporte, mas já cresceu bastante. Acho que principalmente na TV a gente tem, né, muitas repórteres, comentaristas, narradoras, a presença feminina em eventos internacionais, os mais importantes, Olimpíadas, Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de participar de uma Copa do Mundo, que foi no Brasil, né, fiz os 3 jogos aqui de Curitiba, para o Jornal Nacional. Então, as 3 matérias de Curitiba foram, né, com uma visão feminina e sempre fui muito respeitada nesse sentido, né. Então, eu acho que, sim, mudou bastante e a importância é justamente essa. Acho que você tem que se conectar com o público e eu acho que a mulher tem uma maneira diferente de ver as coisas, né? Diferente do homem, que talvez seja mais objetivo, a mulher, ela consegue explorar um pouco mais a sensibilidade, a emoção. Eu sempre gostei bastante de trazer a história e pegar justamente por aquilo que eu acho que toca no coração das pessoas, né? Quando você vê uma história de sucesso, você tem ali por trás muita gente envolvida, muitos dramas, né, muitos percalços, e quando você destaca esses detalhes, as pessoas se conectam com isso. Elas sabem que a vida delas também foi difícil, elas tiveram que ultrapassar barreiras, desafios, e eu acho que as mulheres conseguem valorizar isso de uma maneira bem primorosa. Sim. Você falou que teve a oportunidade de ter... participou da Copa do Mundo. Queria que você tentasse explicar qual que é a diferença de você cobrir fazer um jornalismo local e cobrir um evento desse tamanho. Uhum. Então, ali você tem a responsabilidade de falar para o mundo inteiro, né? Porque, por mais que seja uma matéria nacional, foram 3 matérias para o Jornal Nacional, mas, claro, hoje com a internet ela acaba sendo veiculada no mundo inteiro e é um evento que atrai a atenção de pessoas do mundo todo. Então tem que ter um cuidado ali justamente para trazer o essencial. Não é uma matéria comum, você não floreia tanto, você não traz muito um olhar tão específico do atleta local, mas você fala sobre a festa, sobre o evento. Então, como foi para o Jornal Nacional, que é um jornal que tem um tempo limitado as matérias, né? Você imagina, no Brasil inteiro, quanta coisa importante acontece. E era a Copa do Mundo, tinha muita coisa acontecendo no Brasil. Eu não podia fazer uma matéria de 10 minutos, né? Por exemplo, teria espaço para colocar num jornal local. Então, eu tinha que ser objetiva, né? Não podia ficar me estendendo muito em detalhes que
são mais coadjuvantes ali na história e direto ao ponto, né, o principal, mas valorizar muito as imagens que a gente tinha, né, porque era uma transmissão da TV Globo, então a gente tinha muitas imagens, né, da transmissão, de torcida, da festa, do curioso, então você traz muito isso na reportagem, trazer ali as diferenças entre as culturas, diferente de um jogo de futebol, por exemplo, entre Palmeiras e Corinthians, que são rivais ali, na Copa do Mundo você vai ter, sei lá, Rússia e Croácia, e essas seleções, elas vão estar juntas lá fora do estádio. Elas vão estar festejando, brincando. E isso é o mais legal de uma Copa do Mundo, né? Essa troca entre as culturas. Se um ganhar, outro perder, tá tudo bem. Eles vão, né, viver a festa. E a Copa do Mundo é isso. Então, nas reportagens, a gente valoriza muito isso. Claro, os detalhes que aconteceram ali dentro de campo, né, para que realmente seja algo informativo para a pessoa que está lá no Amazonas, está no Rio Grande do Sul, ela quer saber o essencial do que aconteceu aqui em Curitiba, o que de principal aconteceu, quem ganhou, quem perdeu, como foi, quem fez o gol, o que acontece a partir disso e, claro, essas imagens aí que acabam, né, trazendo um tempero especial para um evento tão legal. Perfeito. Janaína, eu queria fazer uma última pergunta aqui para você, para finalizar, relacionada à psicologia esportiva. Você trabalha com jornalismo esportivo, mas também faz mentoria para atleta. Uhum. O que te motivou a começar a atuar nessa área também? Então, eu sempre gostei muito dessa área do conhecimento, da psicologia esportiva, de tentar entender o comportamento humano. E aí, quando eu passei muito tempo da minha carreira sendo repórter, né, conheci diversos atletas, diversas histórias, e muitas vezes eu me pegava pensando, nossa, por que ele não desistiu nesse momento? Porque ele tinha tudo para desistir. Então, a partir disso, eu tive bastante curiosidade de tentar entender o que faz a diferença para um atleta conseguir alcançar o sucesso. Qual foi a atitude que ele tomou ali naquele percurso que fez com que ele conseguisse chegar no objetivo? E aí, por isso eu fiz a psicologia esportiva, né? Me envolvi muito com essa área, achei sensacional. E a gente vê que, claro, é importante o treino técnico, o treino tático, o treino físico. Isso é algo da rotina de qualquer atleta. Ele vai fazer isso, sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia, dependendo do esporte ali. Tem todo um cronograma a seguir. Mas a parte do treinamento mental, que é como está a cabeça dele, e às vezes ele pode até nem fazer um treinamento mental, mas ele pode ser um cara que está muito focado mentalmente no esporte que ele está fazendo. Se a mente dele não estiver bem, ele, por mais que esteja bem em todos os outros aspectos, ele não vai conseguir alcançar o objetivo. Então, o mental, ele é 90% do teu trabalho, né? Ele é a base do teu trabalho. Você tem que estar muito bem ali para conseguir enfrentar outros obstáculos de uma competição. Porque, às vezes o atleta na categoria de base, por exemplo, ele vai muito bem, ele faz 20 gols, ele vai para seleção, né, de base, é o destaque, a promessa, todo mundo fala o nome dele. Quando ele chega no profissional, ele encontra um mundo completamente diferente, que é a pressão da torcida, é a cobrança, é a exposição demasiada, né, essa expectativa que gira em torno dele, familiar, do próprio clube, porque tem empresários envolvidos. Então, ele vive todo um ambiente que ele não vivia antes. A gente chama na psicologia esportiva que o atleta que permanece no esporte ali, ele tem uma personalidade autotélica, que é o quê? Você fazer o esporte por prazer. Você vai lá porque você gosta e você vai continuar fazendo, ganhando ou não, você está vivendo aquilo ali, está se divertindo. Quando o atleta ele passa a ser profissional, ser remunerado para isso, e ele tem várias responsabilidades a cumprir, esse personagem autotélico, que faz com que você até avance, evolua, ganhe as competições, ele fica completamente encolhido. Ele para de olhar para aquilo que faz ele estar ali de verdade e começa só a olhar para a responsabilidade. E isso muitas vezes acaba atrapalhando no processo. Então, no treinamento mental, você consegue fazer com que o atleta esteja focado, concentrado para desenvolver o seu melhor dentro daquele princípio inicial, que é ele está fazendo esporte pelo prazer de estar fazendo. Então, tem várias ferramentas para que você consiga jogar no estádio com 60 mil pessoas, como você estivesse treinando num campo de futebol sem ninguém, entendeu? Você vai lá e cobra a falta no treino, você acerta todas. Na hora do jogo, você erra muitas vezes. Erra a falta, erra o pênalti, né? A perna fica mais pesada. Tem várias coisas que acontecem ali. E aí, no treinamento mental, eu fiz a psicologia esportiva e depois o treinamento mental,
que te traz ferramentas mais práticas mesmo de como fazer com que o atleta ele consiga estar ali, né, praticamente no estado de flow, completamente concentrado para ser decisivo no lance. A gente fala que o atleta, para ele estar nesse estado de flow, né, sem ser influenciado por fatores externos que atrapalham negativamente, ele tem que estar, por exemplo, tão concentrado ali no jogo que pode estar acontecendo um tiroteio do lado dele que ele não percebe. Então, isso é algo que você consegue trabalhar no dia a dia, no treino, na rotina dele e faz com que o atleta consiga desempenhar na hora da competição a sua capacidade máxima. Perfeito. Matheus, tem mais alguma coisa para falar com a Janaína? É isso? Eu só tenho uma curiosidade, na verdade, que você tem essa certificação de psicologia esportiva pelo Barcelona, né? Uhum. Como é que foi isso? Então, porque o Barça URB, que é, né, essa instituição do Barcelona, era uma das referências em psicologia esportiva. Então, claro, foi um curso à distância que eu fiz, né? Não precisei estar em Barcelona, mas é um curso bem embasado, certificado, referência, que traz toda essa parte teórica do desenvolvimento do atleta. Então, lá é mais comum na Europa, né, o atleta ter essa preparação para fazer a transição, tanto da base quanto profissional, e também, que é algo muito importante no Brasil, que também não se pensava muito e hoje já tem um trabalho em relação a isso, que é fazer a transição do profissional para o pós-carreira, que é um momento muito difícil também, né? Você fez aquilo ali a sua vida inteira e de repente você vê que chegou um momento de você fazer uma transição, de parar, e muitas vezes o atleta não sabe para onde ele vai, né? Porque é uma dor ali, você, né, ter que mudar a sua rotina e muitas vezes não saber nem o que você pode desenvolver a partir daquilo, porque o atleta termina a carreira muito cedo, né? Um atleta de futebol, ou seja, de outro esporte, ali em torno de 40 e poucos anos, e aí, poxa, esse cara pode trabalhar mais 40 anos da vida, né? Ele tem condições físicas, enfim, e inclusive experiência para poder desenvolver outros trabalhos, e ele fica, às vezes, numa zona ali sem saber para onde ir. Então, na Europa existe muito esse trabalho de o atleta ser incentivado a, durante a sua carreira profissional, ter uma carreira dual, que é uma carreira pensada no pós-carreira, ou seja, além de ser jogador de futebol, ele vai poder depois desenvolver, por exemplo, um trabalho de coordenação, um trabalho de preparação física, ou ele vai ser empresário, enfim. Ele vai poder já delimitar e desenhar a carreira dele enquanto ele está na ativa. E aí, quando ele tiver que fazer a transição, aquilo não vai pegar ele de surpresa. Ele sabe que o terreno já começou a ser construído. Ele não vai precisar de um dia para o outro virar outra coisa. Então, esse trabalho é bem referência lá e esse estudo te ajuda também a trazer esse tipo de abordagem para os atletas brasileiros, para que eles consigam também ter um planejamento de carreira futura. Perfeito. Janaína, quero agradecer por você ter aceito o nosso convite. Imagina. Por ter participado com a gente aqui. O assunto está muito legal. Acho que a gente poderia passar aqui mais umas 3, 4 horas conversando, que a gente não ia perceber o tempo passar, né? Mas quero deixar o espaço agora para você divulgar suas redes sociais. Obrigada. Pode ficar à vontade. Vocês podem me seguir lá no Instagram, né, que é onde eu movimento mais a minha conta, tem o LinkedIn também, mas no Instagram publico mais coisas, mais ideias, mais conteúdo, principalmente relacionado à psicologia esportiva, é @JanaínaCastilho. Pode mandar mensagem lá, me seguir, né, e a gente vai trocando ideias aí sobre esporte, que é a nossa grande paixão. Perfeito. Matheus, quero agradecer a tua companhia também, tá aqui comigo mais uma semana. Isso aí. Bom, agradecer mais uma vez, Gabriel, Janaína, uma honra, como disse no começo, estar entrevistando você, agradecer a Bárbara também, que está aí por trás das câmeras com a gente. E é isso aí. Perfeito. Tamo junto. Obrigada. Maravilha. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. O Papo de Arquibancada vai ao ar todas as segundas-feiras, às 11 horas, no canal da TV Uninter. Curta, se inscreve, comenta, compartilha, segue todo aquele roteirinho lá. Perfeito? Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.